Que dicas a gente poderia dar para as pessoas, para os fotógrafos, no caso, para que eles conseguissem aproveitar melhor essa situação do ensaio de gestação? Como ele pode otimizar os resultados do ensaio de gestação? Quais são as sacadas que a gente pode dar para o fotógrafo para que ele entenda que ele pode, vamos lá, ganhar mais com o mesmo ensaio? A primeira delas, eu acho que... Acho não, eu sei, porque tantos anos trabalhando com fotografia de gestante lá no estúdio, isso já era forte antes, vai ser forte agora. A primeira delas, na minha visão, é expandir o ensaio de gestante para o resto da família. Isso é uma coisa que os fotógrafos não fazem, porque assim, basta olhar os Instagrams, os sites, a galera fotografa a gestante sozinha. E aí, claro que vai vir com aquele papo, não, mas é que ela não consegue, eu tenho que marcar o ensaio aí durante a semana, ela não consegue levar o pai, não consegue levar a avó. Não consegue ou você não pediu para levar? Por que eu falei com experiência? Por que eu disse que eu sei? Porque lá no estúdio, a partir do momento que a gente começou a pedir para as gestantes levarem os avós da criança, o pai, a maioria dos ensaios levava algum outro membro da família junto e isso aumenta a venda. Então acho que esse é o primeiro ponto, levar as pessoas para fotografar. Inclusive, o Eduardo aí, né, Duda, tu tem experiências maravilhosas de ensaios levando a família que multiplicam as vendas, né? O que acontece? Acho que para otimizar o resultado no ensaio de gestante, a primeira dica que a gente deu aqui foi a história de envolver mais membros da família, é pensar que o ensaio de gestação não é um ensaio só da mãe, né? É um ensaio, na maior parte dos casos, ou em grande parte dos casos, é um ensaio da família. A família toda está envolvida com o ensaio. Na realidade, é uma gestação que ela está envolvendo, o Brasil tem muito isso, né? Envolve o pai, envolve a avó. A gente sabe que em grande parte dos casos a avó acaba virando meio que babá da criança por um espaço de tempo bem longo, porque a gente sabe que é caro uma creche no Brasil. Então a gente acaba envolvendo vovô, acaba envolvendo a Dinda, acaba envolvendo... Então isso tudo envolve a família. Esse processo da gestação, ele envolve a família. Então, como sendo um processo familiar... faz sentido que o fotógrafo envolva a família também na sessão de fotos. Então, a partir do momento que a gente envolve a família, e isso parte de um briefing bem feito, de uma reunião pré-ensaio, acho que essa é a segunda dica, envolva a família, faça uma reunião pré-ensaio com a sua mamãe aí, com a sua cliente. E nessa reunião você precisa organizar os tópicos e fazer com que ela te dê munição para que você possa usar no ensaio. E quando eu falo munição, eu não estou falando no sentido de ser um mercenário, só pensar em venda, esse tipo de coisa. Não é isso. Eu estou falando no sentido de você também oferecer um material mais bonito para que a sua cliente tenha acesso a fotos mais bacanas para escolher depois. Então, essa história de fazer um questionário pré-ensaio é legal para você identificar um lugar que é bacana, que faça sentido para o casal, identificar quem são as pessoas-chave da família que podem participar do ensaio, fazer com que a mãe leve essas pessoas no dia do ensaio, entendeu? Identificar preferências do casal, daqui a pouco até, sei lá, time de futebol, coisas que a mãe tenha do bebê já, coisas do enxoval. A ideia desse questionário, dessa reunião que você faz com a mãe antes do ensaio, é levantar todas as informações possíveis e transformar essas informações em motivos para você fotografar, para você ilustrar, para você conseguir agregar ao seu ensaio de gestação. Indiferente do estilo de ensaio que você faça. Mas eu faço um ensaio mais clean, eu faço um ensaio mais lifestyle. Cara, não tem problema. O fato, por exemplo, de ter o avô junto no ensaio lifestyle vai transformar esse ensaio num ensaio muito mais interessante, indiferente do tipo de foto que você faz. Eu acho que vale a gente se desprender um pouco do estilo. Não, mas eu só faço foto em estúdio com fundo branco. Tá, legal, mas você acha que não dá para usar a Dinda também numa foto em estúdio com fundo branco? Não dá para usar um presente especial que alguém fez, que a Dinda fez, um artesanato, uma coisa bacana para criança? Enfim, eu acho que
fazer uma reunião pré-ensaio para conseguir ter a munição para usar aí no dia do ensaio. Acho que isso é importante. Então, número 1, a gente falou aqui levar os familiares. Exatamente. E número 2, da reunião pré-ensaio. Tem um outro ponto que a gente pode colocar aqui, que a pessoa pode usar para otimizar o ensaio, que é se utilizar, facilitar o acesso da cliente a looks. Looks, no caso, roupas. Isso. O que acontece? Muitas vezes a mãe ela quer fazer um ensaio, mas ela não tem. A gente até já respondeu outras vezes essa pergunta, ela não tem acesso a uma roupa específica para gestante, ela não tem, porque ela, enfim, ela vai estar naquela condição por um espaço de tempo muito curto, e tem algumas que não querem investir, não querem gastar numa roupa específica para aquela situação, até porque, como a gente já falou, ela tem ideia de ter um filho só na vida, sei lá. Então, se o fotógrafo, de alguma maneira, facilita e viabiliza o acesso da pessoa às roupas, isso pode aumentar a venda. Isso aumenta a venda. Para dar um exemplo, é bem a situação assim. A mulher gestando, ela compra, às vezes, um macacão, compra umas calças específicas ali de gestante, com elástico, umas blusas, mas poucas compram um vestido bonitão, de gala, alguma coisa assim, mais uma produção mais diferenciada, que gastam muita grana nisso. Justamente porque o período que ela está grávida ali é um período de tempo muito rápido e o corpo vai mudando muito. Então uma roupa que serve num mês, no outro já não serve mais. Então tem que tomar cuidado com isso. Por isso que, para vender mais, o fotógrafo pode ter sim algumas peças-chave, né, dentro da estrutura dele, do estúdio dele, para poder ajudar a gestante a poder fotografar. E lá no estúdio, no meu estúdio, a gente sempre teve peças específicas para gestante. Então a gente tinha algumas saias armadas diferentes, alguns bustiers, tops, que a gente fazia produções variadas, né, misturando uma peça com outra. E aí usava, às vezes, assim, algum elemento artístico, tinha algumas flores que podia colocar nos tops, e principalmente tecidos, né? A gente usava tecidos muito grandes. Dá para comprar pedaços grandes de tecido, cetim, alguns tecidos que tem um toque bacana e são bonitos na fotografia, coloridos, né? E aí com o tecido a gente conseguia montar looks diferentes para gestante. Então tu consegue montar um vestido, tu consegue montar uma saia, tu consegue montar uma túnica, tu consegue montar uma série de roupas diferentes só dobrando o tecido. Isso é uma coisa que é legal porque é econômico e dá para usar em várias seções diferentes, com vários tamanhos de corpos diferentes. Então isso é legal. Se o fotógrafo facilitar os looks para gestantes, se ele tiver algumas coisas que são específicas, especiais, para montar aquela cenografia junto com a gestante, isso geralmente ajuda na venda. Claro que tem a ver também com o estilo de trabalho que o fotógrafo faz. Tem fotógrafo que não gosta de usar esses elementos, né? Que ele prefere fazer mais natural, pedir que a mãe leve as próprias roupas, mas por experiência eu digo, vale a pena. Muitas vezes tem alguns acessórios, algumas roupas que são coringa, que você pode usar com as mamães, porque isso aumenta a chance da mamãe comprar mais fotos, né? Então isso é uma dica que é muito boa. Tem um outro ponto interessante para a gente falar sobre como otimizar um ensaio de gestação, que é o seguinte: o que eu penso, você vai passar fotografando, você vai passar lá meia tarde, uma tarde, 2 horas, não sei quanto tempo você demora para fazer um ensaio de gestante, de qualquer jeito. Então passa esse tempo fotografando, é o que eu penso, passa o tempo trabalhando, né? Já que você vai passar o tempo lá mesmo, então passe esse tempo trabalhando. Uma das coisas que às vezes a pessoa não pensa é o seguinte: para que a gente consiga fazer muitos cliques bons no ensaio, nós precisamos de tempo. É complicado a gente fazer um ensaio bem elaborado sem muito tempo. A gente precisa de tempo para fazer um ensaio elaborado, né? Só que o que acontece? A gente precisa entender que a gestante ela está numa condição especial. Ela não tem como ficar embaixo do sol das 2 da tarde às 7 da noite. E muito fotógrafo não compreende isso. Então, cuidar da cliente faz parte do processo de otimizar a venda. Então, como assim? Cara, pensa primeiro a foto, compõe, pensa direitinho e tal.
Depois você vai lá, posiciona a cliente no lugar, tal, faz as fotos que tem que fazer, mas logo em seguida já coloca ela na sombra e consegue uma água. Com isso, você vai estar otimizando o tempo que você tem para fotografar e vai estar garantindo um tempo um pouco mais longo de ensaio. Se você quer fazer um ensaio às 2 da tarde com uma gestante, larga ela no sol direto às 2h30, você já perdeu a cliente. Essa é a grande verdade. Perdeu não no sentido de faleceu, né? No sentido de que não tem um melhor resultado. Então, cuidar da cliente, eu acho que é um ponto importante quando a gente fala de ensaio de gestação. Então, cuidar da cliente, entender que ela está numa situação especial, posicionar ela mais à sombra, ter algumas coisas, tipo, especialmente água, né? Eu acho que, além disso, também não tem grande coisa, mas especialmente água, ter lugares já bem pensados quando você vai fazer um ensaio, né? Eu sei que muitas vezes a gente acaba fazendo num lugar que a gente nunca teve, mas não fica pensando com a cliente embaixo do sol, né? Tipo, vai lá, pensa a foto direitinho, vai mais ou menos como ela vai ser e depois disso você posiciona a cliente para começar a fotografar. Então acho que cuidar da cliente é um outro ponto importante, né? Eu gosto desse ponto porque isso é planejamento, isso é uma coisa que eu vejo que falta muito pro fotógrafo. Agora eu queria dar essa dica para você que fotografa aí que está nos assistindo. Planeje os seus ensaios, não vá só na intuição. Os maiores fotógrafos que eu conheço, aqueles mais lucrativos, eu tô falando maior em tamanho de negócio, em faturamento, em lucro, são fotógrafos que são prevenidos e que têm uma metodologia para fazer as coisas. Então eles se planejam para fazer um ensaio. Eles sabem quais são as fotos que os clientes compram e que tipo de foto vai executar com cada cliente. É claro que você vai chegar no parque da sua cidade, você também tem que ter a habilidade de improvisar, porque você vai encontrar ali os melhores cenários, com a melhor luz que você encontrar naquele momento, você vai querer fotografar. Mas tem um plano. Tem um plano de onde você vai começar o ensaio, que tipo de foto você vai fazer primeiro, depois para qual foto você vai evoluir e como você vai terminar esse ensaio. Pense ali, por exemplo, eu vou fazer o meu ensaio, ele vai ter 4 cenários diferentes aqui, eu vou começar com as fotos da gestante paradinha, mas sentada em algum lugar, porque aí eu vou quebrando o gelo com ela, quando tiver o gelo quebrado, ela tiver mais à vontade, eu levanto ela e faço umas fotos de pé num outro lugar, numa sombra que tem aqui, depois a gente vai deslocar uns 20 metros para lá, vamos ali num muro que tem, vamos fazer umas fotos. Então, tem essa visão estratégica para você ter uma noção de quantas fotos você vai fazer. Faça uma quantidade mínima de fotos que você sabe que é suficiente para vender o seu pacote desejado, aquela quantidade de fotos que você gostaria de vender, que você tem um plano de venda. Olha só, quando eu falo de planejamento, não é só planejar para clicar, mas é planejar também o que você vai querer vender depois. Se depois você quer vender um álbum que ele fica bonito com 40 fotos dentro, você sabe que você vai ter que fazer durante o ensaio pelo menos 60 fotos. Por quê? Porque geralmente o cliente ele vai descartar algumas fotos. Pela experiência que a gente tinha no estúdio lá, os que melhor compravam, na média, né? Eles acabavam descartando 1/3 das imagens. Então, se eu quero vender 40, eu fotografava 60. Então, isso é plano, isso é planejar, isso é você se organizar para você saber, então, se eu vou fazer pelo menos 60 fotos, eu preciso ter 2 horas de cliques. Então vou me ajeitar aqui para distribuir essas 2 horas, de modo que eu consiga ter 4 situações em cenários diferentes, vou trocar o figurino 2 vezes e no final eu vou ter 60 fotos no final de 2 horas. Você tem que começar a se preocupar com isso, parar de viver só de improviso, porque quando você vive de improviso, você não ganha o controle sobre nada. E se você não tem o controle, você vai ter esse risco de estar sempre vendendo pouco. Por quê? Porque você não tirou um momento para se organizar, porque ninguém te falou que isso era importante. Você achou que era só chegar lá e fazer um monte de foto bonita. Aí você vai lá no ensaio e faz 600 fotos e depois acha que isso aí vai vender mais. Aí vai lá oferecer pro cliente as fotos todas muito parecidas, o cliente leva uma semana para conseguir escolher as imagens, você tem um trabalhão gigantesco se você quer fazer edição nelas. Cara, você não se planeja e você estraga tudo. Então, se planeje. Siga a dica de que é importante olhar o que vai ser feito e planejar cada etapa da sessão, pensando que no final isso vai te ajudar a vender mais, isso vai aumentar a tua chance de venda. Então planeje, porque assim você vai mais longe fotografando não só gestante, mas qualquer tipo de cliente. Outra coisa, agora falando em otimizar o ensaio, que pode ser importante, eu acho que nunca é demais a gente entender e conhecer sobre luz, né?
Tem muita gente que acaba virando refém do dia, né? Do clima. Se não tem um dia de sol bonito, as fotos não ficam bonitas. E é complicado, porque acaba que você reduz a possibilidade que você tem de retorno, porque o ensaio de gestação, ele tem que ser planejado, porque ele tem validade, né? Ele tem uma data específica até onde ele pode acontecer. E se ele não acontece, você perde a oportunidade de fazer esse ensaio, e às vezes a criança nasce e a mãe não fez o ensaio, ela vai acabar não investindo, não tem como refazer esse ensaio. Então, dominar a iluminação de maneira a entender o que é uma luz principal, luz de recorte, uma luz de preenchimento, conseguir trabalhar com pelo menos um ponto de luz, entende? Com um flashzinho, com um LED no fim do dia, entender como isso funciona. Eu não estou querendo dizer aqui que você tem que começar a fazer todas as fotos do seu ensaio com flash. Não, não é isso. Mas daqui a pouco você começar a fazer uns 5%, 10% das fotos, você entender entender das possibilidades que o flash pode te dar, pode ser uma coisa muito valiosa. Então, eu acho que estudar nunca é demais, e aprender a se utilizar da luz artificial como num primeiro momento, como um diferencial, como alguma coisa diferente que você pode fazer para vender algumas fotos a mais. Porque se você só faz fotos sem flash e você aprende a fazer primeiro umas 10, depois umas 15 fotos diferentes com flash bem feitas, eu não quero que você perca metade do tempo do ensaio fazendo essas fotos. Não, não é isso. Eu quero que você aprenda a fazer para ter como um diferencial, para ter como alguma coisa extra que você pode fazer. E depois disso, com o passar do tempo, você acaba não sendo mais um refém desse tipo de luz, da luz natural. Você pode se utilizar da luz artificial como a tua principal forma de iluminar. Aí, se é um dia nublado, não tem problema, você vai fotografar também. Se é um dia com chuva, você pode fotografar num ambiente interno, desde que você domine a iluminação artificial. Então, acho que esse é um outro ponto que é interessante, dominar outras formas de iluminação para poder aproveitar o timing do ensaio, não perder o timing do ensaio, Gustavo.